Olá pessoal, aqui Vicente Glitz, sócio da Frico Corretora de Seguros. Hoje então vamos falar sobre o seguro patrimonial. Sim, esse é um dos ramos mais tradicionais do seguro. Por quê, né? Porque o seguro nasceu com ele, né? A gente está falando do patrimônio das empresas, né? Então não existe um patrimônio sem ser assegurado, né? Então o seguro patrimonial, como o nome dele bem diz, ele vai cobrir o quê? Vai amparar o quê? O patrimônio das empresas, né? Então, eu sempre gosto de imaginar uma fábrica. Vamos imaginar uma fábrica. Quais riscos essa fábrica está exposta? E esses riscos, se a gente for imaginar, vamos imaginar junto, são os riscos que são as coberturas de seguros que vão na apólice patrimonial. Qual é o principal risco de uma fábrica? Imagina pegar fogo numa fábrica. O empresário perderia todo o seu patrimônio, né? Todo o seu prédio e os bens que estão dentro dessa fábrica. Então, essa é a cobertura básica do seguro patrimonial: incêndio. Outra cobertura e outro risco que uma fábrica, né, que a gente está imaginando, estaria exposta: vendaval, gente, vendaval, né? Imagina grandes ventos que acabam destelhando a fábrica, né? Esse dano que vai ocasionar ao estoque da empresa, ao conteúdo da empresa, ao telhado, né? É uma outra cobertura de seguro do seguro patrimonial, o vendaval. Vamos pensar em outro risco, um dano elétrico, uma oscilação na carga que cause um dano elétrico nos equipamentos da empresa. É um outro risco, a empresa vai perder 10, 15, 20 computadores. Quanto vai ser isso, né? Imagina fortes chuvas. Vamos pensar num outro risco. Fortes chuvas que alaguem as vias urbanas e essas águas extravasem para dentro da empresa. Seguro de alagamento, cobertura de alagamento, mais uma cobertura da apólice patrimonial. Vamos pensar em outro risco, né? Numa fábrica, digamos que ela tenha 2 andares, o segundo andar desaba, desmorona. O que acontece? Olha o dano que vai ocasionar. Seguro de desmoronamento dentro da apólice patrimonial, né? Vamos agora pensar em outro tipo de atividade para a gente sair um pouco da fábrica. Vamos pensar em lojas. As lojas vendem muito, certo? Roubo de bens, então, muito importante para as lojas. Por quê? Porque as lojas guardam o seu dinheiro em cofre. E o que acontece se assaltarem essa loja? Vão levar o cofre, vão levar valores. Então, roubo de valores é uma cobertura, gente, importantíssima da apólice patrimonial. Outra cobertura importantíssima, que é roubo também, mas não é de valores, roubo de bens. Essa mesma loja, ela é assaltada à noite, as pessoas, os assaltantes levam o quê? Levam mercadorias da loja, né? Então é roubo de bens, né? Tu precisa ter essa cobertura contratada na apólice. Vamos voltar lá no incêndio. Se acontecer um incêndio nessa loja, vocês vão me dizer, não, já aprendemos que a cobertura é de incêndio. Sim, mas essa loja vai ficar parada por quanto tempo até reconstruir a loja? 6 meses? E esses 6 meses de lucro que a empresa está perdendo, muito bem, é o lucro cessantes, é uma cobertura importantíssima da apólice patrimonial, gente, o lucro cessantes. Então, esses são alguns dos exemplos de amparos dentro da cobertura da apólice patrimonial, que é uma das mais tradicionais do mercado. Se a gente for pensar assim, dentro do nosso mercado, né, quais são as empresas, as atividades que consomem esse tipo de seguro? Lojas, como eu bem falei aqui, hospitais, centros de distribuição, supermercados, comércio em geral, são empresas, são atividades que consomem bastante, né, o seguro patrimonial. Uma coisa também muito importante, uma palavra-chave, 2 palavras-chave e técnicas de seguros que vocês precisam entender: valor em risco. O que é o valor em risco? Lembra que a gente falou da fábrica?
é exatamente o que vale a minha fábrica. E como é que a gente divide, como é que a gente fixa esse valor em risco, né? Quanto vale a minha fábrica se ela pegar fogo? É o valor em risco do prédio, ou seja, se pegar fogo, quanto eu vou gastar para reconstruir aquele mesmo prédio daquela mesma forma, mais o conteúdo desse prédio, ou seja, tudo que está dentro da loja, dentro da fábrica, como máquinas, móveis, estoques. Então, o VR, o valor em risco é o quê? É o prédio mais o conteúdo. Isso forma o valor em risco, né? A gente estava falando de coberturas, né, de alagamento, de vendaval. Obviamente, a gente vai estipular limites de indenização, que é a próxima palavra importante para vocês, LMI, limites de indenização. Então, para cada uma dessas coberturas, por exemplo, roubo de bens, roubo de valores, alagamentos, a gente vai estipular a perda máxima possível naquilo. Então, roubo de bens, eu vou colocar lá 300 mil, é possível? Sim. Aí o empresário e o corretor de seguros pode ajudar muito a estipular esses limites máximos de indenização. Tá bom, gente? Então o seguro patrimonial é muito importante. Um dos grandes argumentos para venda é o seguinte: chegar no empresário e falar, você vai deixar o seu patrimônio que você construiu durante uma vida inteira exposto a todos esses riscos? Claro que não, né? Então você vai conseguir, vai fechar um seguro patrimonial porque vai lhe dar a ampla segurança que você está buscando. Outra e última questão importante, gente, dados para cotação. O que eu sempre falo? Chega no cliente, a abordagem tem que ser essa. Sempre pedir a relação das apólices de seguro do cliente com os vencimentos. E falar que em 60 dias de antecedência a gente vai entrar em contato e pedir os dados necessários para a cotação. Esses dados vocês vão encontrar também no nosso questionário específico para seguro patrimonial que a gente vai anexar, tá bom? E lembrem-se, não deixem para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. Sejam os protagonistas da vida de vocês. Boas vendas!